Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Bia Maxud e nós vamos falar sobre a lei de drogas. Então você que está estudando, principalmente para a OAB segunda fase, fica ligado aqui nessa aula sobre a lei de drogas. Então vamos lá. A lei de drogas está prevista na lei 11.343 de 2006. A lei de drogas, ela tem diversos dispositivos voltados para política antidrogas, para apreensão de bens, para tratamento de pessoas que são adictas, né, que são os usuários de droga. Mas para fins de OAB, para fins de concurso, vale muito a pena vocês ficarem ligados no artigo 28 e, obviamente, no artigo 33 da lei de drogas. Então vamos lá. O artigo 28, ele diz assim: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre o uso das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Todos nós sabemos que o artigo 28 da lei de drogas é o conhecido artigo do consumo pessoal, né, do usuário. Então fiquem atentos, o STF ainda não decidiu sobre a questão da liberação do uso da maconha ou da cannabis, né? Agora, é importante lembrar que o artigo 28, ele não foi descriminalizado. Então, o uso da droga, ele não foi descriminalizado, ele foi despenalizado. Então, quando a gente pega aqui e lê o artigo 28, a gente não vê mais uma pena privativa de liberdade, mas nós conseguimos enxergar aqui penas restritivas de direito. Até certo ponto, essas penas não têm muita efetividade na prática, mas elas ainda existem e estão aqui. O grande questionamento, né, que os acadêmicos fazem, que advogados fazem, que clientes fazem, é sobre essa questão do consumo pessoal de drogas. A gente sabe que a palavra drogas, ela vai representar uma expressão em branco. Então a lei é uma norma penal em branco. E a portaria da Anvisa vai ter que completar essa norma em branco. Ou seja, o que são drogas? Tem que ir lá na portaria da Anvisa para saber o que são drogas. Então deve ser para consumo pessoal, certo? Agora, qual é o requisito, quais são as circunstâncias que vão fazer com que determinada quantia ou determinada circunstância, condição pessoal, condição do fato delituoso, vai servir como consumo pessoal? Essa é a grande questão, né? O parágrafo 2º do artigo 28, ele diz assim: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza, maconha, cocaína, pasta base, a quantidade da substância apreendida. Então, uma determinada quantidade vai entender como consumo pessoal e outra vai entender como tráfico de drogas. Local, condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. E é aí que eu, como advogada e como professora, chamo atenção. É perigoso. Por quê? Porque o parágrafo 2º é extremamente subjetivo. Então vai ficar a critério do juiz, obviamente de maneira fundamentada e motivada, dizer para nós aí qual é a característica que ele entende como sendo de consumo pessoal e como sendo aí uma característica de tráfico de drogas. Então você tem que prestar bastante atenção nessas questões quando você estiver analisando um caso concreto, quando você estiver analisando uma sentença, certo? Nós temos aqui que as penas restritivas, elas devem ser aplicadas pelo máximo 5 meses, certo? A prestação de serviço à comunidade teria que ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais, assistenciais, hospitais. Não acontece, pelo menos na nossa realidade aqui do Mato Grosso do Sul, não acontece. O juiz pode insistir no cumprimento dessa pena através de uma admoestação verbal, que é a verdadeira bronca, né? Através de uma multa também, certo?
E nós temos aí a prescrição. Então, lá no artigo 30 da Lei de Drogas, né, 11.343, nós temos a prescrição do 28 em 2 anos, né, a imposição e a execução dessas penas, sempre observando a regra da prescrição, que são os prazos interruptivos do artigo 107 seguintes do Código Penal, certo? E agora, a gente já falou do 28, nós não podemos deixar de falar do artigo 33 da Lei de Drogas. Então vamos lá. O artigo 33 da Lei de Drogas, ele vai falar sobre o tráfico de drogas. Então não vou ler tudo, mas você que tá aí, pega o artigo 33, você vai verificar que nós temos 18 verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, um monte de verbo. E aí ele finaliza: ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. É a multa mais alta, digamos assim, do nosso sistema penal brasileiro, certo? Você quer saber um pouquinho mais de tráfico de drogas? Fica ligado na segunda parte, né, dessa nossa aula. Te espero, um grande beijo.